Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Casa Sol, a família da construção. Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. CIM Seguros, seguro só com corretor de seguros. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Croctory, a marca do frango crocante. Espaço Conforto Colchões, para uma noite de sono perfeita. Leate Louças e Metais, uma ótima opção para você. Univem, o Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica de Marília. Planet Paper, receba amigos e elogios. Uniodonto, planos odontológicos. Vidraçaria Amazonas, fone 3454-7922. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. Andaimes Modular, a base para sua construção. Tô Seguro, corretora de seguros. CIS-BS, contabilidade e soluções em negócios. Toca Imóveis, especialista em Marília desde 1984. Caísa Vendas Diretas, parceira do Consórcio União, associada à BR Consórcios. E Produtiva, plataforma para agendamento inteligente, serviço eficiente, satisfação e fidelidade do seu cliente. Hércules, a força do leite. Café com Pipoca, oferecimento Café Passaporte, para quem exige o melhor. E fique agora com o quadro Café com Pipoca com Toshio Ito. É com você, Toshio. Olá a todos os telespectadores que acompanham o nosso Café com Pipoca. Muito obrigado pela participação de vocês, que estão sempre acompanhando, e graças também ao nosso patrocinador, o Café Passaporte, que nos permite trazer pessoas inspiradoras que vão também inspirar o seu negócio. E para isso, assim, eu trouxe hoje uma amiga empreendedora, Elaine da Fara. Muito obrigado, Elaine. Ela vai falar umas coisas que, sabe, acho que certamente você tinha dúvidas e até hoje ninguém lhe respondeu. Obrigado, Elaine. Eu que agradeço, Toshio, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você. Tá ótimo. Bom, gente, então, tirando um pouquinho do mistério, né? A Elaine da Fara, ela é uma assessora de imprensa. E quando a gente fala de assessoria de imprensa, com as grandes empresas, com os artistas, a gente ouve falar muito, parece que é algo muito longe da nossa realidade como micro, pequenos ou médio empresários. Elaine, como que você poderia, vamos começando pelo menos o bate-papo para desmistificar essa tal de assessoria de imprensa? É algo somente para os grandes? Não, as pessoas têm muito essa visão, né, de que um assessor de imprensa, você pensa nos filmes americanos, né, assessor do presidente, né, mas cada vez mais a assessoria de imprensa, o mercado de assessoria cresceu muito. Hoje você tem um percentual muito grande de pessoas formadas em jornalismo e em relações públicas que atuam como assessores de imprensa. Então esse mercado, os profissionais do mercado, as agências de comunicação cresceram muito, então cada vez você está popularizando mais e levando para as médias e pequenas empresas também, inclusive para startups. Poxa, que legal. E aí, por exemplo, no caso, para ela entender assim, de que forma a assessoria de imprensa ela começa a agir na divulgação, na consolidação de uma marca, de uma empresa, de que maneira, quais as ferramentas, como que ele começa a permear ali na mídia? Então, na verdade, o assessor de imprensa, ele faz o trabalho de meio de campo, ele é um intermediário entre a empresa, ou empreendedor, ou mesmo profissional de destaque na sua área e o jornalista. A nossa intenção é gerar notícia sobre aquela empresa, sobre aquele cliente. Então, por exemplo, se o cliente tem uma história legal, sua história, por exemplo, Toshio, uma história de empreendedorismo interessante, que no caso, por exemplo, se eu fosse sua assessora de imprensa, eu contaria a sua história em um texto para os jornalistas. E a partir daí, os jornalistas verificariam ali se teria a ver com aquele veículo, se era interessante, ou se é interessante ou não para aquele veículo, e ele desenvolve uma matéria, realmente uma matéria jornalística, não é publicidade. É esse o trabalho. Esse trabalho é contínuo. A empresa vai evoluindo, vai crescendo, o profissional vai fazendo novos projetos, podendo falar sobre novos assuntos, sendo fonte de matérias jornalísticas. A nossa ideia é essa: consolidar a imagem de uma empresa ou de uma pessoa na mídia.
E como ele está muito linkado ao jornalismo, acho que é isso, na minha visão, como, né, do lado de cá, como empreendedor, como empresário, é que ela dá uma credibilidade muito grande do que a simples forma da matéria de um tipo de publicidade, onde você vai vender a sua imagem, seu produto. Ela tem essa carga mesmo? Tem. Na verdade, são complementares, né? Quando você pensa na comunicação de uma empresa, você pensa na parte de publicidade, que tem uma função, né, que é vender aquele produto, e você pensa também na assessoria de imprensa. Eu sempre costumo dizer que o mais interessante da assessoria de imprensa é que é o veículo falando bem de você, né? Qual que é? Você imagina uma Veja falando de uma empresa ou de um profissional, né? O principal jornal da cidade falando daquele profissional, fazendo uma matéria, contando a história dele. Qual que é a credibilidade que tem disso? É muito grande, porque você tem o aval daquele veículo, que é essa a intenção. É por isso que às vezes nem tudo é por acaso, né? Quando um determinado programa de nível nacional está anunciando, falando sobre um livro, sobre uma peça, alguma coisa, teve um trabalho de assessoria de imprensa para poder fazer esse meio campo, para poder chegar à informação. Hoje, a maioria das notícias que você vê, com certeza teve um assessor de imprensa ali por trás. Tanto atuando, quando o assessor ele atua tanto no momento em que ele passa essa informação, que eu sugiro essa matéria, quanto quando o próprio veículo está fazendo uma matéria sobre aquela empresa ou sobre um assunto que um especialista, por exemplo, vamos por uma matéria de saúde. O jornalista precisa ouvir um nutricionista. Se eu faço assessoria para o nutricionista, ele me procura, né? A gente vai conversar, vamos falar sobre que assunto vai ser falado, e o nutricionista participa daquela matéria. Então você tem os dois lados, né? Entendi. E a Favo Comunicações, né? Você tem a sua base em São Paulo, está aqui em Bauru, agora em Marília também. E no segundo bloco, a gente acompanha, que a gente vai acompanhar também a história pessoal da Elaine, de como ela foi descobrindo-se dentro desse segmento maravilhoso, que, aliás, gente, vocês que estudam também jornalismo, comunicação, é legal atentar-se a isso. Vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, Elaine, de maneira geral, como que você sente o mercado aqui no interior? Eu acho que tem muita possibilidade para crescimento ainda. São poucas assessorias, mas, por exemplo, eu fiz faculdade em Bauru, me formei em 2001. Não me lembro de nenhuma assessoria, pelo menos que tivesse uma estrutura de agência lá nessa época. Hoje você já tem várias. Então eu acho que você tem um mercado, existem empresas que precisam se comunicar localmente, existem profissionais que precisam se comunicar com a mídia local e mesmo nacional, porque você pode fazer um trabalho com a mídia nacional a partir do interior. Então eu acredito que tem um grande potencial aí de crescimento. Que maravilha. Pessoal, olha, bom, primeiramente, Elaine, muito obrigado, tá? Nessa primeira parte do quadro. E eu vou te deixar também uma pipoca Pops para a gente estar batendo um papo e até o segundo quadro, tá bom? Obrigada, Toshio. Eu adoro, gente. É a melhor pipoca doce que eu já comi na vida. Tá legal. É uma assessora de imprensa que está falando. Mas, acima de tudo, a Elaine da Fara, muito obrigada. Gente, acompanha aqui, tá? Acompanha a nossa segunda parte da entrevista e até logo, até a próxima. Cabral, de volta com você aí no estúdio. Tchau. Café com Pipoca. Oferecimento Café Passaporte, para quem exige o melhor. O Visão de Mercado fica por aqui. Você pode ver as nossas reprises aqui mesmo na TV Sol e também em nosso site visãodemercado.com.br e nas redes sociais. O nosso e-mail, contato@visãodemercado.com.br. A todos vocês, uma boa semana. Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento Casa Sol, a família da construção. Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. CIM Seguros, seguro só com corretor de seguros. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano.
Croctory, a marca do frango crocante. Espaço Conforto Colchões, para uma noite de sono perfeita. Leate Louças e Metais, uma ótima opção para você. Univem, o Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica de Marília. Planet Paper, receba amigos e elogios. Uniodonto, planos odontológicos. Vidraçaria Amazonas, fone 3454-7922. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. Andaimes Modular, a base para sua construção. Tô Seguro, corretora de seguros. CIS-BS, contabilidade e soluções em negócios. Toca Imóveis, especialista em Marília desde 1984. Caísa Vendas Diretas, parceira do Consórcio União, associada à BR Consórcios. E Produtiva, plataforma para agendamento inteligente, serviço eficiente, satisfação e fidelidade do seu cliente. Hércules, a força do leite.